muitas vezes você não vai sentir o que a obesidade te tira e como ela te aprisiona. Mas aqui eu vou te explicar o que eu melhorei depois de ter emagrecido meus 21 quilos e tudo aquilo que você pode ver de benefício no emagrecimento. Eu me chamo Caroline, tive um processo de emagrecimento de 21 quilos e por obra do destino eu sou nutricionista. Então eu vim trazer a minha prática clínica, mas muito mais do que isso, eu vim trazer a minha experiência pessoal de emagrecimento. E se você estiver vendo que eu tô olhando pra baixo, é porque eu tenho uma colinha aqui pra não esquecer nada do que falar. Pra começo de conversa, gente, melhora de sono. Meu Deus, como o meu sono melhorou. Eu dou graças a Deus por isso. Por quê? Quando eu era obesa, pra quem não sabe, eu cheguei aos 95 quilos, então eu tenho propriedade pra falar o que é estar obesa, o que é estar num corpo obeso. Quando eu tinha 95 quilos, eu lembro nitidamente, gente, eu não dormia 2 noites e eu dormia 1 noite. Então, assim, era muito desgastante. Eu lembro que diversas vezes eu tinha que tomar Dramin para dormir, porque eu sabia que Dramin me fazia dormir. Então, quando eu não conseguia dormir, eu recorria a isso para que eu conseguisse ter um descanso, porque naquela época eu fazia pré-vestibular para medicina, como eu disse, para a obra do destino. Hoje eu sou nutricionista e graças a Deus por isso. Mas eu precisava de ter um bom raciocínio para estudar. Então eu tomava o Dramin como artifício, porque eu não conseguia dormir simplesmente. E muitas vezes durante o sono tinha um sintoma que eu não associava, mas hoje como nutricionista eu consigo associar, que é o zumbido no ouvido. Gente, eu juro pra vocês, pelo menos 2 vezes que eu me lembro nitidamente, eu tava dormindo e eu ouvi, e eu acordei por conta de zumbido no ouvido. E o zumbido no ouvido, ele tem uma associação com resistência insulínica. Resistência insulínica, perdão. E a resistência insulínica, ela tá muito ligada à pré-diabetes. Então, assim, um corpo que tá nos seus 95 quilos, que não dorme, que não faz atividade física, certamente ele tá metabolicamente desajustado. E esse zumbido no ouvido estava ligada realmente à resistência insulínica, sobretudo porque eu tenho uma condição que se chama síndrome do ovário policístico e ela predispõe a essa resistência insulínica. Então, o meu sono ele era prejudicado por conta desse zumbido no ouvido. E por muito tempo, esse zumbido no ouvido, ele era mais estridente no sono. Porém, durante o dia, eu lembro nitidamente, principalmente esse ouvido direito, que eu ouvia assim, sem parar, durante todo o dia. Um zzz, zzz. E assim, eu fui emagrecendo e esse zumbido, ele acabou. Eu não tenho mais ele, graças a Deus. E tudo estava ligado a esse excesso de peso que eu tinha por conta da obesidade. Outra coisa, eu tinha um ciclo menstrual extremamente desajustado e irregular. Às vezes eu menstruava 2 vezes no mês, às vezes eu menstruava a cada 3 meses, às vezes não tinha nenhum tipo de menstruação, a minha menstruação era escura, borra de café. E hoje com a nutrição eu também sou voltada para a saúde feminina. Eu sei que essa borra escurecida tem uma questão de desajuste hormonal. Então assim, todo o meu ciclo feminino ele era desajustado. Querendo ou não, isso para uma jovem, para uma adolescente, isso não é benéfico. Isso é algo que a gente fica querendo corrigir, porque você vê lá suas amigas todos os meses menstruando, normal, sem nenhum tipo de anormalidade, e você vivendo com TPM, porque você sentia, pelo menos eu sentia, os sintomas da TPM, só que a minha menstruação não vinha, inchada, eu chegava a engordar 3 quilos a cada ciclo, só que não vinha ciclo. Eu chegava a ter muitas espinhas, inclusive espinhas era algo que assim, toda essa minha lateral tinha. Se eu tiver foto eu vou botar aqui pra vocês verem. Então assim, era uma infinidade de sintomas relacionados ao ciclo menstrual que eu tinha e que eu não sabia que era por conta da obesidade. Depois de perder esses 21 quilos, todo o meu ciclo menstrual ele foi ajustado. E hoje, quando a gente tem alguma desregularidade menstrual, é só a gente focar um pouquinho mais na alimentação que a gente consegue ter esse ajuste da menstruação de volta. Outra coisa que mudou muito, mas é muito de uma maneira exagerada, gente, foi a energia. Eu nunca fui de dormir à tarde, porém,
quando eu tava acima do peso, havia um sono pós-almoço pra mim que assim era avassalador. Se eu não deitasse pra minimamente descansar um pouquinho, parecia que eu tava sendo engolida por um sono que eu não conseguia fazer mais nada. Nada mesmo. Então eu precisava deitar, eu precisava descansar. Inclusive, dava 7h30 da noite, eu já tava assim, exausta, sem energia, sem motivação, eu não queria fazer nada, eu não queria sair. Eu lembro que eu gostava de ir na praia, mesmo gordinha, eu gostava de ir na praia. Eu não queria fazer nada, não saía com as minhas amigas direito. Quando eu saía, eu queria voltar logo pra casa. Hoje eu não gosto de sair tanto, mas é porque mudou a minha personalidade. Mas naquela época era por falta de energia causada pela obesidade. Fora a falta de roupa, que a gente não tinha roupa pra estar usando em evento. Então era o que tinha, repetia a roupa ad eterno, o que não é um problema, mas assim, eu era uma jovem, queria estar usando a roupa da moda e eu não podia, porque não tinha. O autocontrole no comer me trouxe benefício para outras áreas da vida. A partir do momento que eu tive controle no que comer na minha alimentação, eu consegui ter autocontrole de gerir o meu tempo, eu consegui ter autocontrole de estudar mais para as provas. Nesse meio tempo eu entrei para a faculdade de nutrição, então eu consegui gerir mais o meu tempo, porque eu não só estava passando por um momento de mudança de hábitos alimentares, eu estava mudando a minha escolha de curso, eu estava melhorando a minha relação com a família, eu estava deixando de ser uma adolescente, uma jovem adulta sem propósito, então eu estava tomando as rédeas da minha vida. Então o autocontrole na comida me trouxe benefícios em diversas áreas da minha vida. E gente, o valor de se dizer não na comida te permite dizer não na sua vida. Por quê? Sempre eu queria ser a boazinha, ser a mais solícita possível para as outras pessoas, porque era aquilo que eu podia oferecer, porque eu sempre falava, não, eu vou ser excluída porque eu sou gordinha. Eu preciso oferecer alguma coisa para aquela pessoa ver valor em mim. Então eu passei a dizer sim para tudo, mas o autocontrole do não na comida me fez enxergar que eu tenho mais valor do que o meu corpo e que eu poderia dizer não e não teria problema nisso. Inclusive, você não precisa justificar o seu não. Autoconfiança. Para uma adolescente obesa, a autoconfiança é quase nula. Quando você emagrece, a sua autoconfiança vai lá para cima. Não digo que você chega a ser soberba, mas você se sente melhor. Isso é inevitável. Então você consegue procurar roupas com mais facilidade, você consegue ter uma interlocução com outra pessoa melhor, você consegue gerir a sua vida com mais controle. Então parece que as portas se abrem, literalmente, e não tem como negar, gente. Quando você tem um corpo mais padronizado, as oportunidades elas chegam, as portas são abertas e você é mais bem tratada. Então assim, isso melhorou e melhorou muito a sua autoconfiança perante a sociedade, e tudo aquilo que um dia você já questionou sobre você melhora, tá? O que a gente também pode falar? Que a economia financeira acontece, tá? Como eu disse em vídeos passados, eu gastava muito dinheiro com McFlurry, refeição livre à toa, saídas esporádicas para lugares que eu queria comer X coisa no meio da semana. Então a economia financeira me ajudou muito, e eu lembro que todo esse dinheiro ele foi destinado à compra de livros que me desenvolveram como pessoa. Se vocês quiserem um módulo sobre desenvolvimento pessoal e também hábitos de vida, vocês me falem que eu faço um vídeo. Na verdade, eu faço uma sequência de vídeos que a gente pode tratar esse tema com muita leveza, tá? Então já escreve aqui nos comentários. Aproveita, se tá gostando desse vídeo, já se inscreve, já clica no like, já acompanha os nossos vídeos, porque vai ter vídeo aqui sempre sobre emagrecimento, sobre disciplina, autocuidado, e a gente vai traçar essa jornada juntos, tá bom? E a última coisa é exatamente o que eu falei com vocês. A gente consegue reestabelecer a nossa identidade. Porque muitas vezes a gente não sabe das nossas potencialidades, a gente só coloca o nosso valor no corpo. E de fato ele tem valor sim. Só que a gente descobre quem a gente é de verdade, para além da comida. A gente descobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de ser,
a gente começa a rever alguns aspectos da sua vida, a gente rever valores da sua vida, então você realmente entende quem você é na sua essência. E você pode ter o direito de finalmente ter autoconfiança de ser quem você é. E se você quiser saber como melhorar a sua relação com a comida, eu não vou deixar de fazer vídeos sobre emagrecimento, como você consegue emagrecer sem passar por dietas doidas assim como eu passei. E eu vou trazer a minha expertise como pessoa que emagreceu, mas também como nutricionista. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vai ver os outros vídeos que tem por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!